nosso último encontro aí sobre sucessões, naquela modalidade que havíamos proposto. Para o propósito da live, ideia de se proteger, ideia de se cuidar, ideia de criar soluções para os nossos problemas. Qual é um grande problema que nós vivemos hoje? Todos vivemos. Carga tributária, carga tributária. Só que essa carga tributária que eu me refiro não é a carga tributária que nós estamos pagando aí esses impostos para viver, impostos para construir patrimônio. Não. Eu estou falando de uma carga tributária que vai pesar sobre o teu filho, sobre a tua esposa, caso você não exista mais a partir de algum determinado momento. É disso que nós estamos falando. Só que a carga tributária que se espera é pesadíssima. Hoje no Paraná, o ITCMD, que é um imposto que é cobrado na sucessão, quando falece alguém, ele é de 4%. E aí a gente acha pesado para pagar, né? Porém, Santa Catarina e vários outros estados, ele já é 8%. E existe um projeto de resolução do CONFAS, que já foi enviado para o Senado e aguarda relator a partir de maio deste ano, para subir esse tributo a 20%. E é disso que nós estamos falando, é isso que nós estamos alertando, buscando as soluções. Por quê? Porque se um inventário hoje custa de 20% a 25% do seu patrimônio, se subir esse tributo, que é o ITCMD, de 4% para 20%, imagine onde vai parar essa situação. Então nós vamos realmente perder uma quantidade enorme de bens. E é isso que nós não queremos. Ok? Então, foi disso que nós tratamos na última live e é nesse sentido que necessitamos de um planejamento sucessório. Necessitamos prioritariamente de um planejamento sucessório. Eu preciso, você precisa. E aqui a gente não está falando que são os bilionários que precisam, nada disso. A ideia de holding como planejamento sucessório, que é isso que nós sustentamos, ela está aberta para todos nós. Para quem quiser, entende? É só uma questão de você avaliar, analisar custos. Obviamente existem custos, só que são extremamente menores do que um custo de inventário, certo? Quero te dar alguns exemplos. Por exemplo, falamos sobre a burocracia do inventário, né? A burocracia. Eu tive analisando uma matéria super interessante de uma escritora chamada Carolina Maria de Jesus. Essa escritora, ela faleceu em 1977 e em 1958 ela ficou famosa sendo uma catadora de papelão. Ela catava papelão, só que ela tinha um diário. E nesse diário ela lançava tudo que acontecia durante o dia e durante a vida dela foi colocada num diário. E um grande jornal daquela época encontrou esse diário e começou a publicar as mensagens que ela anotava. E ela virou uma grande escritora. E essa escritora falece em 1977 e não foi feito o inventário dela. Até recentemente, 2016, se não me falha a memória, até recentemente não foi feito o inventário. Quando ela lança o livro, 3 milhões de cópias, naquela época, 3 milhões de cópias, em 16 países ou 16 idiomas esse livro foi publicado. Então, nós estamos falando de um volume importante de recursos. E ela, com 2 filhos, uma das filhas passou a receber os direitos autorais, supostamente compartilhava com outro filho, mas nunca fez o inventário. E os direitos autorais continuavam sendo pagos agora em favor desses herdeiros. Só que num determinado momento, agora de forma recente, faleceu um dos herdeiros e esse herdeiro possuía 4 herdeiros. E esses 4 herdeiros começaram a puxar a situação e perceberam que não tinha o inventário da avó e que o pai não tinha poucos bens para inventariar. E aí o inventário da avó, que daí foi aberto por essas herdeiras, começou a travar o inventário do pai. E um ficou gerando problema para o outro. E a coisa está se arrastando e elas não conseguem pagar 20 mil reais, que é o valor do ITCMD do inventário do pai. E com isso não destravam o da avó, logo não tem recursos. Veja como a legislação funciona. É totalmente complicada, complexa. Não que seja complexa porque o legislador quer que seja complexa. Não, mas é para proteger o direito do herdeiro. E aí falta um documento, é uma situação. Tudo isso gera demora, gera burocracia. Os tributos, na questão dos tributos,
um caso interessante da Samsung, da Coreia do Sul. Todo mundo conhece Samsung, de repente você tem um celular aí que é da Samsung, né? O herdeiro da Samsung não consegue pagar os tributos também do inventário. Por algum motivo não foi feita uma holding, ou pelo menos esse acionista não fez holding, não se preparou, não se organizou, faleceu, e os herdeiros agora estão buscando empréstimos multimilionários para poder suprir e pagar as custas desse inventário que está correndo na Coreia do Sul. E lá a tributação é de 60%. Tá? Então, o que é que faltou aí? Faltou aí um planejamento, né? E falamos também na outra live de custo de advogado, e eu achei que esse custo aí ele poderia ser mantido, afinal de contas o advogado precisa ganhar, né? Brigas que surgem, problemas e herdeiros lá brigando pra caramba. E queremos evitar isso. Queremos evitar isso através do planejamento sucessório por meio de holding. Mas então, ok, Alex, precisamos de holding, mas me fala qual é o tema de hoje. O tema de hoje, a live de hoje, para a gente finalizar, por isso eu quis te contextualizar, são casos práticos, são situações do dia a dia, são coisas que acontecem no dia a dia aí e que geraram inventários que não precisavam existir. Geraram custos que não precisavam existir. E para isso eu te conto uma história que em alguma medida eu participei e conheci desse caso, de 9 irmãos, tá? 9 irmãos que os pais faleceram. E antes de os pais falecerem, esse irmão foi o único da família que ficou do lado dos pais, trabalhando e se dedicando na lavoura. Então todos os demais irmãos, um foi fazer uma coisa, outro foi morar em outro estado, o outro foi cuidar de sua vida, casou, a irmã casou, teve uma outra profissão, enfim. E ele ficou do lado dos pais, produzindo riqueza através da agricultura. E nisso, os pais sempre diziam, tanto para ele quanto para os demais irmãos, que seria justo que ele ficasse com uma porção maior. Ocorre que isso só ficou na conversa, não foi documentado. E muitas vezes isso acontece com a gente. A gente tem um hábito de procrastinação. Ao invés de resolver uma situação hoje, deixamos para amanhã e para amanhã e para amanhã, e aí não sabemos se vai dar tempo. Nesse caso não deu tempo. Os pais ficaram doentes, faleceram, e esse irmão que teria direito a uma porção maior desse patrimônio, não foi reconhecido esse direito. Os irmãos falaram, não, é tudo em igualdade e acabou-se a história. Virou uma guerra judicial e esse irmão conseguiu comprar a parte de alguns dos outros irmãos e ficar com um pedaço maior de área, mas daí porque ele comprou, né? Mas se tivesse havido um planejamento, vamos imaginar que tem mais de uma forma de planejamento. Aqui a gente está falando de holding, mas vamos supor que eles pegassem, mesmo que fosse um testamento. O testamento é horrível. Por quê? Porque ele gera inventário, ele gera todas as custas do inventário. Tá certo? Mas se fosse pelo menos um testamento, porque no testamento ele poderia ter recebido até 50% da herança dos pais. Os pais poderiam ter deixado só para ele. E os outros 50%, que chama-se legítima, ficaria para os demais herdeiros. Mas ninguém se planejou, ninguém fez nada. Ninguém doou, ninguém fez, né? E não foi feito. E agora temos a solução holding. Imagine essa família com uma holding, se eles colocam esse patrimônio naquele momento numa pessoa jurídica, continuam operando, né? E aí os pais dizem, ó, meu filho, você está aqui junto comigo, então você vai ter a porção X, você vai ter uma parte maior. Todos os demais irmãos também estariam na empresa. Logo, quando eles falecessem, estava tudo resolvido. Sem custo, sem briga judicial e sem essa injustiça, que na minha ótica foi uma injustiça, sem que ela tivesse acontecido. Então, veja como é necessário se organizar. Uma outra situação que eu tomei parte, uma pessoa que residia inclusive no exterior, residia no Paraguai, falece lá no Paraguai e possuía bens aqui no Brasil. E aí, o que é que precisou fazer? Inventário no Brasil. Só que aí tinha patrimônio em diversos estados, mais no norte, bem ao sul, né? Existiam alguns bens em nome de terceiros, que não foram organizados, na confiança de que esses bens seriam devolvidos para a família, ou até para
para o pai no momento que ele estava vivo. Só que daí esse homem falece. E aí quando ele faleceu, acabou a história. Demorou o inventário demais, porque nós aqui na parte sul do país existe um grande desenvolvimento, uma certa velocidade, mas ao norte, um pouco ao norte, existem certas deficiências. E aí esse inventário tardou, gerando prejuízos e perdas patrimoniais para a viúva, para as filhas que permaneceram. E eu quero finalizar mais uma história, mas eu gostaria que você começasse a analisar qual é o seu caso, tá? De repente você fala assim, Alex, eu tenho um caso aí que é um pouco diferente e tudo mais. Eu gostaria que você pensasse nele um pouquinho e eu vou te dar uma oportunidade de no privado ou através do Instagram, você escrever o seu caso. Você escreve o seu caso e fala, Alex, qual é a solução para esse caso aqui? Tá? A gente quer deixar esse presente para você. Temos uma equipe fantástica que vai sentar, vai analisar e dentro da legislação vai dizer, olha, a tua situação é essa, tá bom? Olha aí o Eduardo, um amigo, um cara incrível, tá nos assistindo mais uma vez. Obrigado por você estar aqui, Eduardo, tá bom? Essa mulher, também uma estrangeira, embora domiciliada no país, mas é de outra nacionalidade, ela casou com uma determinada pessoa e ficou com essa pessoa por mais de 10 anos. E esse cônjuge dela já tinha filhos anteriores ao casamento, tinha 2 filhos. Né? E ela, por sua vez, também tinha 2 filhos. E ela fica casada no regime da comunhão parcial de bens com esse homem. Né? Logo, ela teria direito a dividir só o que eles constituíssem durante o casamento. Só que eles não constituíram nada durante o casamento. Todos os bens eram anteriores e ele era o proprietário dos bens anteriores. Bens que ele tinha recebido em herança, bens que ele havia conquistado já num casamento anterior. Né? E ele, se sentindo muito acolhido pela nova esposa, tinha o desejo de deixar 50% de tudo que ele possuía para ela. E aí, considerando que teriam que tomar alguma providência nesse sentido, contrataram um advogado. O advogado entrou com um processo de alteração do regime de bens do casamento, saindo da comunhão parcial, né? Porque a comunhão parcial ela diz que você só tem direito ao que conquistar durante o casamento, mudando para a comunhão universal de bens. Porque dela teria direito exatamente a 50% de tudo. Acontece que o juiz até deu, só que com efeitos para a frente. Então, ela acabou ficando super prejudicada nisso. Né? O que é que poderia ser feito? Se fizesse um planejamento super simples. Montasse a holding, colocaria todos os bens nessa holding e passaria, ele teria direito a doar para ela 50% de todas as ações que seriam detentoras desse patrimônio dentro da empresa. Seria dela, de forma super simples, forma prática, objetiva, do jeito que eu tenho transmitido aqui para todos nós. Né? Então, virou uma celeuma de diversos custos, uma série de coisas totalmente desnecessárias. Faltou o quê? Faltou técnica, faltou conhecer um pouco mais, faltou se aprofundar e tomar as decisões e agir. Não ficar procrastinando e achando que está tudo certo. Nós não sabemos o nosso futuro. Nós não sabíamos que ia ter uma guerra lá em Israel, né? Agora são pessoas dos 2 lados sofrendo, crianças, todas pessoas morrendo. A gente não sabe o futuro, nós não sabemos nada. Então nós temos que nos preparar. E aí o que aconteceu? Aconteceu que ela vai ficar só na condição de herdeira, por quê? Porque ele tinha bens anteriores, mas vai ter que dividir com os demais filhos. Quando ela poderia ter ficado com 50% de tudo, ela ficaria com 50% de tudo e seria mais herdeira no outro 50% e mais 1/3 do outro 50%. Aí ela ficou só com 1/3 de tudo, que aí reduziu sensivelmente o direito dela. Então, por que não se proteger e não se organizar? Eu estou contando esses casos práticos porque de repente você fala, Alex, eu estou numa situação parecida. Ou, olha, isso aí se encaixa comigo. Ou eu tenho um outro desenho familiar.
Porque os desenhos familiares, eles não são o marido e a mulher, e eles têm filhos. E aí esse casal falece, tudo vai... Não, os desenhos familiares, eles são complexos, são diversificados, né? Eu quero que você me conte qual é o seu desenho familiar. Obviamente você não precisa fazer aqui no público, né? Pode fazer no privado. Eu até sugeriria, eu acho que o Instagram, vou pedir para você, Fabiano, coloca o Instagram aí na tela, e se você desejar, conecta lá no Instagram, tá vendo aí, ó, @alex.dessars, conecta lá e no privado você conta a sua história, tá bom? Olha a oportunidade, você não precisa nem pagar o advogado, tá bom? É gratuito, a gente vai fazer isso totalmente de forma gratuita. Pode também, de repente, Fabiano, colocar até o número do telefone ali, tá bom? Coloca ali pra gente e você pode mandar um WhatsApp, ok? É o 459-9844-7788. Coloque a sua história e a gente vai trazer uma direção ou dizer que precisa estudar mais, enfim, dependendo da complexidade, né? Mas a gente quer sim entregar isso para você. Muito bem. Contadas essas pequenas histórias, eu quero entrar em um ambiente de perguntas que foram previamente selecionadas, perguntas que são corriqueiras e que elas podem fazer sentido para você, tá? São perguntas frequentes. Nós, nessa série de lives, colhemos perguntas, outras nós elaboramos exatamente para trazer para você algumas soluções. E aí você preste bem atenção nelas, de repente você vai falar, poxa, me encaixei. Olha lá, Olavo. Seja bem-vindo, Olavo. Olavo é um amigo, bastante tempo que eu conheço ele, tá morando em São Paulo agora, mas era da terrinha aqui, né? Tá bom, Olavo? Obrigado, seja bem-vindo, obrigado que você está aqui. Eu vou requerer aqui que o Fabiano coloque para nós, aqui, ó, pronto, já colocou. A primeira pergunta, o que é um acordo de sócios? Algumas pessoas perguntaram, Alex, falou em acordo de sócios nas holdings e tal, o que é um acordo de sócios? Tem o QR Code aí, se você desejar, entre lá no nosso grupo, lá também você pode fazer perguntas, mas às vezes nessas questões familiares são um pouco mais sensíveis, é melhor você fazer no privado, tá? Mas lá nesse grupo a gente sempre costuma alimentar, começou agora, a ideia, né, é alimentar, colocar sempre informações para que você sempre saiba o que vai ocorrendo, novidades, o que a justiça está falando, como estão as alterações legislativas, tá bom? Se você quiser acompanhar, escaneie aí esse QR Code e entre lá no nosso grupo. Não é o grupo de dar bom dia, a gente nem fica lá falando bom dia para você, tá? Ninguém quer dar bom dia, ninguém quer ficar te incomodando, você é uma pessoa ocupada. Mas a gente vai colocar lá informações e aí quando você estiver tranquilo, você dá uma lida, tá bom? O que é um acordo de sócios? Acordo de sócios é o seguinte, é um documento autorizado pela lei. Depois que você monta a empresa e aí você colocou o patrimônio lá, transmitiu para os seus herdeiros, segurou o usufruto, você deixou tudo organizadinho. Mas tem alguns detalhes, como esse que eu falei do caso dos 9 irmãos aí, que um dos irmãos permaneceu com a família trabalhando, né? E ele acabou recebendo a mesma coisa que todo mundo e poderia ter recebido mais. A situação dele poderia ter se resolvido de duas formas. Ele já ficar com mais cotas na empresa, seria a solução perfeita, ou todo mundo igual, mas em um acordo de sócios, os demais sócios dizendo que quando os pais falecerem, ele teria um quinhão maior. Isso pode ser resolvido com um acordo de sócios. Acordo de sócios, então, é esse documento que regula as questões internas dos sócios. Quem são os sócios? Os herdeiros. E eles são orientados pelos patriarcas enquanto vivos. Entende? E, obviamente, que se eles continuarem sócios nessa holding no futuro, eles continuam regulando suas questões privadas mediante esse acordo. Que outra coisa? A administração da empresa. Pode dizer, se meu pai, depois que meu pai falecer, quem vai ser o administrador? Meu pai prefere que o fulano X, que está mais preparado, seja administrador. Isso se resolve com acordo de sócios. Né? E se esse fulano, por algum motivo, for interditado ou falecer, quem substitui ele é o cicrano. É assim que funciona. Para isso que é esse documento.
Vamos supor que um determinado avô deixou cotas sociais para o neto, tá? E o neto tem um problema de saúde. Ó, caso aconteça alguma coisa com a família, quem vai cuidar do neto é o fulano de tal. Acordo de sócios é um documento fantástico que serve para solucionar muitos problemas ou para evitar muitos problemas, tá? Não sei se fui claro, mas se você tiver dúvidas sobre especificamente o acordo de sócios, também pode colocar aí no chat que o Fabiano vai coletar, ok? Qual seria a próxima? Próxima, Fabiano. Quando é que a esposa também é herdeira? Olha que pergunta interessante, hein? Olha que pergunta interessante. Por que ela é interessante? Porque, às vezes, a esposa que precisa ser herdeira é a segunda esposa ou até a terceira esposa do doador ou do patriarca, entende? Então, faz todo sentido essa pergunta, é uma pergunta bastante frequente. Veja só. Existe a questão do regime de casamento. Vai fazer diferença qual é o regime de casamento. E eu vou te dar um briefing bem breve aqui, que a gente pode depois aprofundar. Mas assim, ó, se o casal ele está casado no regime da comunhão universal de bens, a esposa não herda nada. Por que a esposa não herda nada? Porque no regime da comunhão universal, ela já vai ter direito aos bens que eles ganharam durante o casamento e também aos bens que o marido ou que a mulher já tinha antes do casamento. Então, tudo que é dos dois já vem numa comunhão total ali. Mesmo que um dos cônjuges tenha ganhado esse patrimônio antes do casamento, tenha ganhado através de uma doação ou através de uma herança já que veio do avô, né? E daí essa pessoa casou, já tinha seus bens, virou comunhão universal, todo mundo já é dono de tudo. Então não faria sentido a esposa ou o esposo, no caso, né, o cônjuge sobrevivente, vamos dizer assim, herdar. Por quê? Porque ele já é dono de tudo. Já é dono, melhor dizendo, da metade de tudo que existia nessa massa de bens, tá certo? Então o regime de comunhão universal, em resumo, o cônjuge que sobrevive não herda nada, tá bom? No regime da comunhão parcial de bens. E por que é importante o regime da comunhão parcial de bens? Porque a maioria das pessoas, a maioria absoluta é casada nesse regime, porque ele é um regime legal. Se você for casar lá amanhã e chegar lá no cartório e falar, eu quero casar, e você não falar o regime que você quer, vai ser o regime da comunhão parcial, porque é um regime legal. Se você quiser casar em outro regime, aí tem um outro procedimento. Mas o legal é esse, por isso que ele é muito comum. E no regime da comunhão parcial, só é compartilhado entre cônjuges aquilo que foi conquistado durante o casamento. Só durante o casamento. Então, se o indivíduo A já tinha um patrimônio antes de casar, esse patrimônio não entra para a viúva se acontecer um divórcio, vamos dizer assim. Estou falando de divórcio, tá? Aí eu vou falar agora de sucessão, de morte. Então, é um regime que só compartilha durante a vida aquilo que foi conquistado pós-casamento e não para trás. Só que, num caso de óbito e abre a sucessão, neste caso, aí o cônjuge que sobreviveu, ele vai sim herdar. Mas ele vai herdar só do que o falecido tinha antes, só daquilo que era totalmente privativo dele, que ele tinha ganhado antes do casamento. Então, casaram no regime da comunhão parcial de bens, constituíram um determinado patrimônio. Deste patrimônio pós-casamento é metade de cada um, isso chama-se meação, certo? Só que o cônjuge sobrevivente, além disso, ele ainda recebe uma parte em concorrência com os filhos daquilo que o cônjuge tinha antes do casamento. Tá bom? Eu não sei se isso fica claro, porque isso é aplicável tanto para casamento quanto para união estável. Tá? As uniões estáveis, caso elas também não tenham um contrato dizendo outra coisa, elas vão adotar esse regime da comunhão parcial. Então isso que eu coloquei aqui cabe para casamento e para a união estável. Não sei se fica claro, a matéria é um pouquinho mais técnica, né? Mas enfim. Eu vou falar de um outro regime que é a separação total de bens. Na separação total de bens, cada um fica com o seu próprio patrimônio. Então, casou nesse regime,
e comprou um imóvel, colocou no nome do indivíduo A, é desse indivíduo o bem. E aí a outra parte, o outro cônjuge, a esposa comprou lá um apartamento de 1 milhão, 2 milhões, é só dela. Se divorciar, cada um fica com o que tem ali. Agora, não é caso de divórcio aqui. Aqui é caso de sucessão, de falecimento. No caso de falecimento no regime da separação total, o cônjuge que sobreviveu vai ter direito de herança junto com os filhos quanto ao patrimônio do falecido, tá bom? Então o regime da separação total, ele é, vamos dizer assim, ruim durante a vida, porque cada um fica com o que é seu. Mas na morte, aquele que sobreviveu vira herdeiro do que faleceu, tá bom? Em concorrência com os outros herdeiros necessários. E aí tem duas modalidades. Tem o regime da separação total, que o casal elege, né? E tem o regime da separação total, que é obrigatório quando um dos cônjuges tem mais de 70 anos, tá certo? Esse é obrigatório. Há mais de 70 anos tem que adotar esse regime. E nesse regime tem uma situação curiosa que o Supremo Tribunal Federal julgou, e tem inclusive uma súmula, que diz que inclusive aquilo que eles conquistarem durante o casamento é dividido, tá? E num caso de falecimento, aquele que sobreviveu vai ter direito a uma parte dos bens anteriores ao casamento. Então, basicamente, ó, a esposa também é herdeira? Sim, ela é herdeira. Ela está no rol dos herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários, Alex? Os filhos, os pais, ou seja, os filhos são os descendentes, os pais, os ascendentes, e também a esposa ou o esposo, enfim, o cônjuge, né? Então, ela herda nessas hipóteses que eu mencionei aí, tá certo? Qual outra pergunta nós teríamos aí? Vamos lá, eu não sei se está sendo bacana aí, comenta aí se você está gostando, se está fazendo sentido, se é isso mesmo, se você conhece uma situação parecida, né? Ao fazer uma doação com usufruto para um filho casado, em caso de divórcio, a esposa teria direito à parte da doação? Olha só que pergunta interessante, hein? O pai ou o casal, vamos dizer assim, os patriarcas, eles fazem uma doação para um filho, eles doam um bem para um filho, mas seguram o usufruto. Eles vão continuar usufruindo daquele bem, só que quem é dono é o filho. E aí, o filho casou. O filho casou. A esposa vai ter direito a uma parte dessa doação? A resposta direta é não, tá? Com exceção de algum regime de casamento. Mas para todos os efeitos eu te diria não. Por quê? Porque doação e herança, em regra, não se comunica para o cônjuge. Agora, lembra que eu falei dos regimes de casamento? Se o regime, por exemplo, for da comunhão universal, daí compartilha. Daí compartilha. Comunhão universal, direito a tudo. Aí a parte de herança, a parte de... Desculpa, tem direito lá à doação, a tudo que vier no caso de falecimento, né? Tá? Num caso de divórcio aqui, né? Também ele falou de divórcio. Não, no caso de divórcio não vai compartilhar. Ok? Vamos lá. O enteado tem direito à herança do padrasto? Quantos casos nós conhecemos em que o pai ou a mãe, vamos tratar do pai aqui para facilitar, casou com uma pessoa que já tinha outros filhos. Esses outros filhos são enteados desse pai. E aí? Ele tem direito, a hora que esse pai falecer, e talvez esse pai tenha outros filhos também. O enteado tem direito à herança? Não. O enteado não tem direito à herança. A menos que esse padrasto ele tenha reconhecido o seu enteado como filho através da adoção. Tá? Através da adoção. Daí funcionaria, daí daria certo. Só que existe um entendimento muito forte dos tribunais superiores quanto à adoção, uma espécie de adoção, ou reconhecimento de filiação, vamos dizer assim, afetiva. Então, mesmo que em vida esse filho nunca tenha sido reconhecido no papel, diante do juiz, dito, olha, esse aqui agora passa a ser meu filho, através de uma adoção formal,
Se existir nesta relação todas as características de pai e filho, com muitas provas de que eles se tratavam como pai e filho, que se respeitavam como tal, que assim era a vida diária deles, se isso acontecer, aí é possível reconhecer uma adoção, uma paternidade socioafetiva, tá certo? E daí, nessas hipóteses, sim, ele tem direito à herança igual a qualquer outro filho. Você consegue uma água para mim? Vamos lá. Não sei se ficou claro para você essa pergunta. Vou solicitar aqui a passagem para a próxima pergunta. Sou casado no regime de separação total de bens. Regime de separação total. Casou com a pessoa dizendo assim, ó, durante o casamento, o que cada um tiver é seu, tá? Sou casado no regime de separação total de bens e quero doar todo o meu patrimônio ao meu único filho. O que é que eu preciso fazer? Só doar, tá? Você não precisa se preocupar com muita coisa, não. Isso é fácil de resolver, só pega e doa, tá? Porque durante a tua vida, você é dono do teu patrimônio. Durante a tua vida, você é dono do teu patrimônio. Então fica muito fácil. Em sendo dono e o outro não precisa opinar em nada, é só pegar e doar tudo pro seu filho e você pode doar 100% do que você tem. Não tem problema algum, tá certo? Agora tem um detalhe. Se você não doou tudo para o seu filho em vida, se você falecer, o teu cônjuge vai ser herdeiro de uma parte disso, tá bom? E caso você não tenha filhos, a sua sogra pode ser herdeira disso, ok? Vamos para a próxima? É possível deserdar um herdeiro? Sim. É possível, mas não é tão simples, né? Sabe quando o pai briga com o filho e fala, vou te deserdar porque não sei o que, não sei o que. Não é assim que funciona. Não é só falar assim, desejei deserdar esse filho porque sei lá o quê, porque não, por algum motivo, não importa. Não é tão fácil deserdar. Para deserdar tem situações bem específicas, tá? Que eu vou dar um exemplo totalmente geral e simplório. A legislação traz ali exatamente como é que funciona isso e quais são as hipóteses de deserdar, né? Mas eu vou falar de uma maneira muito fácil assim. Imagine que o filho atentou contra a vida do pai, tentou matar o pai. Dá para deserdar? Dá. É uma hipótese de deserdação. O filho caluniou o pai. Falou que o pai cometeu tal crime e ele foi lá na polícia e inventou uma história e caluniou. É possível deserdar? É uma hipótese que pode deserdar. Tá? Ou o filho atentou contra o cônjuge do seu pai, que pode ser a mãe ou uma madrasta. Mas sendo cônjuge ou convivente de seu pai, e esse filho atentou contra a vida, que fica mais plausível, mais comum, sim, é possível deserdar. Então são hipóteses mais graves, são hipóteses, um familiar, vamos supor, tá lá o pai, né? E tá lá o seu filho. E aí o filho atenta contra a avó, que é a mãe do pai dele. É um familiar também. E o pai pode, então, deserdar. Ok? Mas perceba que não é a vontade simples. Precisam coisas concretas, provas firmes. Por quê? Porque o filho é um herdeiro necessário. E para romper essa cadeia de herdeiro necessário que a lei diz que ele tem direito, não é tão simples assim. Vamos falar aqui, como é que é von Richthofen lá? Como é que é o nome dela? Alguém me ajuda aqui. Susana von Richthofen, é isso aí. Ela, acho que foi 2000 e alguma coisa, ela junto com o seu namorado resolveu matar os pais. Todo mundo conheceu essa história foi muito forte, foi terrível. E ela foi considerada indigna desses bens. Tanto é que o irmão dela, que era o único irmão, judicialmente ele pediu que ela fosse retirada, que ela não tivesse direito a essa herança, e ele conseguiu, tá? O único ponto aí de diferente é que a avó da Suzane, antes de falecer, deixou em testamento para ela um valor lá aproximado de R$1 milhão, para quando ela saísse da prisão. Enfim,
Mas veja bem, foi um caso de deserdação. Ali foi muito forte. E ela foi excluída desse inventário, foi excluída, foi eliminada da condição de herdeiro, né, de herdeira, dizendo assim bem de forma simples, tá bom? Vamos lá, próxima. Aqui tem uma historinha, né? Tem uma historinha que eu vou ler aqui na minha tela. Ó. Um médico, deve estar aparecendo para você também, acompanha a leitura comigo aí, ó. Um médico foi casado por mais de 30 anos com uma também médica, ok? Juntos tiveram 3 filhos e construíram um patrimônio considerável, que poderia também não ser tão considerável, né? Cada um tem o patrimônio que tem. A médica veio a falecer e o marido passou a ser o titular de todo o patrimônio do casal juntamente com os filhos. Isso. A médica falece, logo toda a parte dela viria para os filhos, né? Então, os filhos e o médico que sobreviveu aí, eles são detentores de todo o patrimônio. Passado algum tempo, o médico casou-se novamente. Olha aí, olha que interessante. Ele casa novamente. Casado na separação total de bens. Casou com separação total de bens. O médico conseguiria, retomando aqui, ó, casando em separação total de bens, o médico conseguiria proteger o patrimônio construído com a primeira esposa para que não seja transmitido à nova companheira, caso ele venha a falecer? Sim. Sim, porque se ele está casado no regime da separação total de bens, caso ele faleça, a regra é que ela se torne herdeira, tá bom? Então veja, ele tinha uma esposa anterior com filhos e patrimônio. Essa esposa falece e ele casa de novo no regime da separação total. Separação total. Então, qual que era o propósito dele? O propósito dele era dizer assim, olha, nós estamos casando, mas o que eu tinha é meu e o que você tem é teu. Mas se a gente ganhar alguma coisa durante o casamento, o que você puser no teu nome é teu, o que eu puser no meu nome é meu. Tá? Esse é o regime de separação total de bens. Só que a lei, ela afirma que num caso de óbito, essa viúva passa a ser herdeira dos bens que ele tinha antes do casamento. Mas daí você fala, mas como você fala então, Alex, que eu posso proteger esses bens? Pode proteger através de um instituto chamado holding. Tá bom? Por quê? Porque em vida ele pode tranquilamente constituir uma holding, fazer um planejamento sucessório muito bem organizado, um planejamento patrimonial, coloca os bens lá e em vida ele passa todas as cotas para os seus herdeiros. Então, quando ele vier a falecer, o que ele tem? Nada. Ele não tem nada, ele só tinha usufruto que ele ficava usufruindo desses bens. Daí ela não vai ser herdeira. Então, tem como proteger? Tem, mas tem que parar, pensar e organizar, tá bom? Não sei se ficou claro aí, espero que tenha sido. Já estamos numa fase, quanto tempo? 44 minutos, também tem poucas perguntas aí. Herdeiros necessários, quem são, Alex? Herdeiros necessários são herdeiros que são protegidos por lei. A lei diz que os herdeiros necessários são os filhos, que são os chamados descendentes, também os pais, que são chamados ascendentes, e o cônjuge. Inclusive, na legislação anterior, o cônjuge não era herdeiro necessário. E aí era extremamente prejudicado. Mas pela legislação atual, ele é sim herdeiro necessário. Então, considerando isso, são herdeiros protegidos. E aí tem que ter uma reserva de bens em favor desses herdeiros aí, ok? Próxima. Se meu marido morrer, vamos lá. Se meu marido morrer, minha sogra vai herdar a casa que construímos juntos? Olha aí. A sogra. Você pensa na sua sogra agora. Pense na sua sogra agora, que é a querida, né? Que você quer super bem, ela tá lá na tua casa, apitando no teu casamento, não é assim? E daí a gente acaba gerando aquele carinho, aquela admiração pela sogra. Tem sogras fantásticas, eu tô brincando aqui, tem sogras maravilhosas, mas veja só, talvez não seja maravilhosa, daí que você tem que pensar, né? Se o meu marido morrer, daí minha sogra. Porque ele fala aqui, ó, se caso
se caso vocês, como casal, tiverem filhos, e se o seu marido falecer, a parte dele vai para os filhos. Tá bom? Por quê? Porque a linha descendente herda imediatamente, ou seja, os filhos herdam. Se não tiver filhos, aí começa a herdar a linha ascendente, que são os pais, e aí está a tua sogra. Tá certo? Então, se vocês não tiverem filhos, então faça logo um filho. Tá bom? Se você tá aí casado e não tem filho, está preocupado da sua sogra ficar com a sua casa, uma parcela dela, acho bom você arrumar um filho, tá certo? Se você não tiver filho, tua sogra vai ser sócia na sua casa. E aí você pode, inclusive, separar um quarto, um local assim bem organizadinho para ela, para vocês conviverem, ou vendam a casa. Se a convivência não estiver boa, vendam a casa, tá bom? É claro que, analise uma coisa, a sua sogra, ela vai ter direito junto contigo. Então, tá lá a casa, vamos supor que a casa valha R$1 milhão. Seu marido faleceu, 50% já é seu. Já metade da casa é sua e metade da casa vai para herança, mas não tem filhos. Então, você passa a herdar junto com a sua sogra. Vocês vão rachar a outra parte da casa no meio. Metade já é sua, por direito de meação, tá certo? A outra metade é metade para você e metade para ela. Então, a sua sogra ficaria com 25% nessa hipótese. Mas uma solução que eu te daria é, caso você fizesse, né, para proteger um pouco mais isso, proteger tudo não dá, tá? Mas você quer proteger um pouco mais, monta uma holding dessa casa, joga essa casa lá, faça com que o teu esposo doe para você metade de tudo que ele tem. Metade de tudo que ele tem. Então, dos 100% da casa, metade já é sua. Da parte dele, metade ele te doou, e metade ele pode doar. Só sobra 25% para você dividir com ela. Desse 25%, 12,5% teu é 12,5% dela. Aí você deixa ela só com 12,5%. Só deixa ela lá com aquela parte do fundo lá da casa e tal. Tá bom? Uma soluçãozinha aí um pouco melhor, ok? Vamos lá. Posso deixar todo o patrimônio para os meus netos? Não, não pode. Por quê? Porque os filhos são herdeiros necessários. Então, por mais que o pai ou a mãe brigaram com seus filhos, quer saber, eu vou deixar só para os meus netos, né? Tal. Não dá para fazer isso, não. Porque 50% de tudo que nós temos tem que ficar para os herdeiros necessários. Agora, o que é que acontece quando os avós ou os patriarcas, vamos dizer assim, eles querem beneficiar os seus filhos e também os seus netos? Considerando que os patriarcas podem doar 50% de tudo que eles têm, desses 50%, eles podem dar algumas cotas para os seus netos e dividir o resto com os seus filhos. Podem dar, inclusive, 50% das cotas para os netos. E os outros 50% divide entre um filho, 2 filhos, 3 filhos, quanto for. Ok? Tá? Então, todo patrimônio, não. Vamos lá, próximo. É possível excluir um herdeiro da herança? Exemplo, tenho 2 filhos, porém não me dou bem com um deles e não quero que ele receba minha herança. Posso deixar todo o meu patrimônio para outro filho? Não. É um pouco do que nós acabamos de falar, tá? Porque ambos os filhos são herdeiros necessários. Então, o que esses pais poderiam fazer é, de tudo que eles têm, eles doam a parte disponível, 50% para um dos filhos, e o outro 50% dos filhos é dividido entre os dois, entre esse que já ganhou 50% e entre o outro. Então, um vai ficar com 75% e o outro com 25%, tá? A herança é cláusula pétrea? Em primeiro lugar, meu Deus, o que é cláusula pétrea? E eu vou justificar essa pergunta. Eu participei de um evento incrível chamado Reino e Riquezas, que aconteceu na Igreja Recomeçar aqui de Foz do Iguaçu, um evento com quase 500 pessoas. Foi fantástico, um final de semana maravilhoso, ensinando sobre as questões do reino e sobre as questões, a possibilidade de caminharem juntos essas duas questões. De você ser totalmente focado em Deus, mas você também ter riquezas, ter bens, né? Deus quer que nós sejamos prósperos. Ok.
E lá veio uma pergunta, eu falei um pouco sobre holding, um pouco do que eu tenho falado aqui. E aí uma determinada pessoa fez uma pergunta dizendo assim, olha, mas você falou que não vai ter direito à herança, e a herança é uma cláusula pétrea e tal, e tal, e tal. Direito à herança é uma cláusula pétrea? É. O que é cláusula pétrea? É cláusula de pedra, cláusula que não pode ser mudada da Constituição, mesmo que tenha, mesmo por emenda constitucional, não pode. Tá? Então o direito da herança ele é consagrado. O que eu tenho sustentado, tanto naquele evento quanto aqui nas lives, é que está ocorrendo uma redução do direito da herança por causa da alta carga tributária. Então, em momento algum vai ser extinto o direito da herança. Ninguém está falando isso e nunca isso saiu da minha boca. Agora, o que eu falo insistentemente é que hoje o ITCMD, que é o imposto de herança, está 4% e vai subir para 20%. Vai subir para 20%. É isso que eu estou dizendo. Então, quer dizer, vai reduzir o nosso direito, porque uma grande parte vai ficar perdida. 20% só de tributo. Fora o advogado, fora custos judiciais, fora demora. Além disso, precisou vender um imóvel para arrumar dinheiro para pagar essas custas, vai vender por um preço mais baixo e a perda, no final das contas, vai girar em torno dos 40%. Ok? Então, a herança é cláusula pétrea? Sim. Porém, a tributação é altíssima e está vindo em alta velocidade contra a gente. Tá? Tem mais perguntas ou não? Encerrou? Não tem mais perguntas? Ok, das nossas perguntas não tem mais nenhuma. Veio alguma pergunta aí da live? Alguém fez alguma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta? Eu vou dar aí alguns segundos, vamos dizer assim. É que talvez, eu acho que eu expliquei tão bem, né, em todas as vezes, que ninguém nem tem dúvida. E é assim, ou você aprendeu tudo, ou não aprendeu nada, não entendeu nada quando não faz pergunta, não é verdade? Lance alguma pergunta que daí eu vou fazer a resposta, ou a gente, na sequência, encerra. Quero agradecer. Me mostra aí quem está na live um pouquinho, só para eu fazer alguma conexão. Olha aí, o Eduardo, já mencionei, Olavo. Giuliano Ferretti, meu amigo de sorriso, sempre presente, um cara fantástico. Quem mais está aí? Quem mais está aí? Luciana Pedroso, olha aí, Luciana, muito bom. Felipe, várias pessoas. Pessoal, posso encerrar a live então? Posso encerrar? Mas eu quero deixar aberto esse canal para que você faça a tua pergunta. A hora que você estiver tomando aquele banho quentinho agora à noite, você vai dizer assim, lembrei da pergunta, não lembrei na hora da live, mas agora eu lembrei. Aí você manda, tá? Manda essa pergunta lá no Instagram, coloca ou no WhatsApp mesmo, onde você quiser, onde você se sentir mais confortável, tá bom? Coloca lá o Insta, manda a pergunta que nós vamos te responder. Inclusive, você pode contar o teu caso no privado lá, a gente não divulga, é segredo, tá bom? Fica o nosso compromisso de segredo aqui. E descreva direitinho, se nós não entendermos, a gente faz alguma outra perguntinha de esclarecimento para você. Okay? E no final a gente vai te dizer assim, olha, a solução é essa, o caminho é esse, ou tem esse. A gente vai te mostrar qual é o caminho. E aí você vai tomar as suas decisões, tá bom? Para se preparar, para não deixar vir essa enxurrada aí de tributos e tudo mais, e a gente ficar só assistindo essa situação, tá bom? Quero agradecer a vocês. O Eduardo participou de todas, alguns amigos participaram de todas. Eu quero agradecer de coração, tá bom? E fico disponível para continuar mostrando o que Deus tem me dado, o que eu tenho aprendido, tá certo? E eu quero tornar esse assunto muito público. Eu tenho essa meta. Eu vou tornar esse assunto muito público porque nós precisamos nos preparar, tá bom? Grande abraço a todos. Deus abençoe. Obrigado por tudo.